Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um salmo maravilhoso, o Salmo 4, que é um salmo de confiança em Deus, que nos ensina a buscar o seu socorro nas horas de angústia e a descansar na sua paz. O Salmo 4 foi escrito por Davi, quando ele estava sendo perseguido por seus inimigos, e ele expressa a sua fé e a sua esperança no Senhor, que é o seu protetor e o seu juiz. Vamos ler juntos esse salmo e meditar sobre o seu significado e aplicação para as nossas vidas. Leitura do Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Iraí-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração em vosso leito e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Hoje nós vamos refletir sobre esse lindo salmo que nos fala da confiança em Deus, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Esse salmo é um convite para nós clamarmos a Deus nas horas de aflição, e para nós descansarmos em Deus nas horas de tranquilidade. Esse salmo é um desafio para nós vivermos uma vida de justiça e de retidão diante de Deus e dos homens. Esse salmo é uma declaração de que Deus é a nossa alegria e a nossa segurança. O salmo começa com uma súplica: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia, me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista está passando por uma situação difícil, em que ele está sendo caluniado e perseguido pelos seus inimigos. Ele se sente injustiçado e angustiado. Mas ele não se desespera, nem se revolta, nem se vinga. Ele recorre a Deus, que é o seu defensor e o seu vindicador. Ele clama a Deus, que é o seu juiz e o seu salvador. Ele pede a Deus que lhe responda, que lhe alivie, que lhe tenha misericórdia, que lhe ouça. O salmista sabe que Deus é o Deus da sua justiça, ou seja, o Deus que lhe concede a justiça, que lhe faz justiça, que lhe ensina a justiça, que lhe requer a justiça. O salmista sabe que Deus é o Deus que o justifica pela fé, que o perdoa pelos seus pecados, que o santifica pelo seu Espírito, que o glorifica pelo seu Filho. O salmista sabe que Deus é o Deus que o ama, que o escolhe, que o chama, que o envia. O salmista também sabe que Deus é o Deus que o ouve, que o atende, que o socorre, que o alivia. Ele tem a certeza de que Deus não o abandona, nem o despreza, nem o ignora, nem o rejeita. Ele tem a experiência de que Deus já o livrou de muitas angústias, de muitos perigos, de muitos inimigos, de muitos mares. Ele tem a confiança de que Deus ainda o livrará de todas as suas tribulações, de todas as suas adversidades, de todas as suas opressões, de todas as suas aflições. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem conhecer o Deus da justiça, o Deus que ouve, o Deus que alivia, o Deus que responde? Então clamem a Ele, como fez o salmista. Busquem a sua face, invoquem o seu nome, derramem o seu coração, apresentem o seu pedido. E Deus lhes responderá, lhes aliviará, lhes terá misericórdia, lhes ouvirá. O salmo continua com uma repreensão: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O salmista se dirige aos seus adversários, que são chamados de filhos dos homens, para contrastar com o Filho de Deus, que é o seu Senhor e o seu Rei. Ele os confronta com a sua maldade, com a sua insensatez, com a sua futilidade, com a sua falsidade. Ele os questiona sobre o tempo que eles persistirão em seus maus caminhos, em seus maus propósitos, em seus maus desejos, em seus maus enganos.
O salmista denuncia que os seus inimigos estão tentando converter a sua glória em infâmia, ou seja, estão tentando manchar a sua reputação, difamar o seu caráter, destruir o seu ministério, arruinar o seu reinado. Eles estão tentando fazer com que o povo de Deus perca o respeito, a confiança, a admiração, a honra pelo seu ungido, pelo seu servo, pelo seu líder, pelo seu rei. Eles estão tentando fazer com que o nome de Deus seja blasfemado, desprezado, ridicularizado, profanado entre as nações. O salmista também denuncia que os seus inimigos amam a vaidade e buscam a mentira, ou seja, eles se apegam ao que é vazio, inútil, passageiro, ilusório. Eles se satisfazem com o que é falso, enganoso, fraudulento, perverso. Eles não têm amor pela verdade, pela justiça, pela retidão, pela santidade. Eles não têm temor de Deus, nem respeito pelo próximo, nem consciência do pecado, nem arrependimento da maldade. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem se afastar da vaidade e da mentira, que são as armas do diabo, que são as obras das trevas, que são as marcas do mundo, que são as fontes do mal. Então sejam filhos de Deus, e não filhos dos homens. Amem a verdade, busquem a justiça, pratiquem a retidão, vivam a santidade. Temam a Deus, respeitem o próximo, reconheçam o pecado, arrependam-se da maldade. O Salmo segue com uma advertência: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. O salmista alerta aos seus opositores que eles não podem se enganar, nem enganar a Deus, nem enganar ao seu povo. Eles não podem pensar que Deus não vê, nem ouve, nem sabe, nem se importa com o que eles estão fazendo. Eles não podem pensar que Deus não julga, nem condena, nem castiga, nem se vinga do que eles estão fazendo. Eles não podem pensar que Deus não se lembra, nem se compadece, nem socorre, nem salva o que eles estão oprimindo. O salmista afirma que Deus distingue para si o piedoso, ou seja, o que teme a Deus, o que ama a Deus, o que obedece a Deus, o que serve a Deus. Deus conhece o seu coração, Deus vê a sua intenção, Deus ouve a sua oração, Deus atende a sua súplica. Deus protege a sua vida, Deus guarda a sua alma, Deus fortalece o seu espírito, Deus renova as suas forças. Deus honra a sua fé, Deus recompensa a sua fidelidade, Deus coroa a sua justiça, Deus exalta a sua humildade. O salmista também afirma que Deus o ouve quando ele clama a Ele, ou seja, quando ele pede a sua ajuda, quando ele busca a sua face, quando ele expressa a sua angústia, quando ele confia a sua causa. Deus não o deixa sem resposta, Deus não o deixa sem alívio, Deus não o deixa sem consolo, Deus não o deixa sem vitória. Deus lhe dá a sua palavra, Deus lhe dá a sua promessa, Deus lhe dá a sua profecia, Deus lhe dá a sua esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem ser distinguidos por Deus, vocês querem ser ouvidos por Deus, vocês querem ser aliviados por Deus, vocês querem ser respondidos por Deus? Então sejam piedosos, como foi o salmista. Temam a Deus, amem a Deus, obedeçam a Deus, sirvam a Deus. E Deus lhes distinguirá, lhes ouvirá, lhes aliviará, lhes responderá. O salmo termina com uma recomendação: irai-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração em vosso leito e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O salmista aconselha aos seus adversários que eles mudem de atitude, que eles se arrependam dos seus pecados, que eles se reconciliem com Deus, que eles se convertam à sua vontade. Ele lhes diz que eles podem se irar, mas não devem pecar, ou seja, não devem agir com violência, com maldade, com injustiça, com impiedade. Eles devem controlar as suas emoções, devem refletir sobre as suas ações, devem examinar as suas consciências, devem buscar a paz. O salmista também aconselha aos seus adversários que eles ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor, ou seja, que eles pratiquem o bem, que eles façam o que é certo, que eles cumpram o que é justo, que eles honrem o que é santo. Eles devem demonstrar o seu arrependimento, devem reparar o seu dano, devem restituir o seu prejuízo, devem pedir o seu perdão. Eles devem confiar na bondade de Deus, devem confiar na misericórdia de Deus,
devem confiar na graça de Deus, devem confiar no amor de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem se irar e não pecar, vocês querem consultar com o vosso coração e sossegar, vocês querem oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor? Então sigam o conselho do salmista. Não se deixem dominar pela ira, mas dominem a ira com a mansidão. Não se deixem levar pelo pecado, mas vençam o pecado com a santidade. Não se deixem perturbar pela angústia, mas acalmem a angústia com a oração. Não se deixem abater pela injustiça, mas superem a injustiça com a justiça. Não se deixem desanimar pela dúvida, mas animem a dúvida com a confiança. O Salmo conclui com uma declaração: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O salmista expressa a sua gratidão, a sua satisfação, a sua felicidade, a sua tranquilidade. Ele reconhece que Deus é a fonte da sua alegria, que Deus é o motivo da sua alegria, que Deus é o objeto da sua alegria, que Deus é a plenitude da sua alegria. Ele reconhece que Deus lhe dá mais alegria do que as coisas materiais, do que as riquezas, do que as posses, do que os prazeres. Ele reconhece que Deus lhe dá mais alegria do que os seus inimigos, do que os seus adversários, do que os seus opositores, do que os seus caluniadores. O salmista também expressa a sua confiança, a sua segurança, a sua paz, a sua serenidade. Ele reconhece que Deus é o seu protetor, o seu guardião, o seu defensor, o seu abrigo. Ele reconhece que Deus é o que cuida da sua vida, que vigia o seu sono, que sustenta o seu corpo, que renova as suas forças. Ele reconhece que Deus é o que lhe dá a paz, que lhe dá o descanso, que lhe dá o conforto, que lhe dá o repouso. Ele reconhece que Deus é o que lhe faz habitar em segurança, que lhe faz habitar em liberdade, que lhe faz habitar em comunhão, que lhe faz habitar em glória. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem ter alegria no coração, vocês querem ter paz no espírito, vocês querem habitar em segurança, vocês querem dormir em paz? Então reconheçam que Deus é a fonte da sua alegria, o motivo da sua alegria, o objeto da sua alegria, a plenitude da sua alegria. Reconheçam que Deus é o seu protetor, o seu guardião, o seu defensor, o seu abrigo. Reconheçam que Deus é o que cuida da sua vida, que vigia o seu sono, que sustenta o seu corpo, que renova as suas forças. Reconheçam que Deus é o que lhe dá a paz, que lhe dá o descanso, que lhe dá o conforto, que lhe dá o repouso. Reconheçam que Deus é o que lhe faz habitar em segurança, que lhe faz habitar em liberdade, que lhe faz habitar em comunhão, que lhe faz habitar em glória. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, baseada no Salmo 4. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados, que vocês tenham sido abençoados. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Um grande abraço, e até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.